Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$ 5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Muito boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos aqui à nossa aula live de hoje. Hoje teremos uma aula de genética, tá? Dentro do conteúdo de biologia. Bom, e antes a gente falar de genética, falou sobre DNA, RNA, sobre leis de Mendel, sobre biotecnologia, né? No uso da genética na biotecnologia, transgênicos e tudo mais. Deixa eu passar rapidinho os nossos tradicionais avisos, né? Que é para vocês estarem aí sempre ligados aí no que está acontecendo. Muito bem! Tá? Não deixe de acompanhar nossos conteúdos digitais, pessoal. Você tem lá o portal do aluno, você tem simulado para você treinar os exercícios, tá joia? Você tem lá aulas gravadas, tal, tudo um monte de conteúdo que é para melhorar a sua frente aí de estudo, para você terminar os seus estudos aí, o seu segundo grau, o seu fundamental, beleza? Não deixe de acompanhar então, você tem a plataforma do aluno, você tem ali o canal do WhatsApp, você tem o YouTube, né, com as nossas aulas lives e tudo mais. Outra coisa importante também é que já existe, né, já faz um tempo já que está rolando as aulas presenciais. Então você pode vir fazer parte dessa experiência, tá? Tem 2 horinhas por semana, você vai lá, troca uma ideia com o professor, tem uns colegas lá na mesma situação que você, vocês trocam uma experiência, etc e tal, tá? Faz uns exercícios, troca uma ideia, tira uma dúvida, é muito legal. Eu recomendo muito a participação na aula presencial. Como que faz para participar? Procura a secretaria da sua unidade. Procura lá, veja com o pessoal
a disponibilidade de turmas e horários e faça parte dessa experiência que é muito legal. Eu recomendo muito, tá? Bom, muito bom. Então é isso daí. Portal do aluno, redes sociais, canal do WhatsApp, aula presencial, todas as ferramentas disponíveis para você terminar os seus estudos. Então não perca tempo, tá? Corra aí atrás dessa possibilidade aí, desses vários recursos para você terminar o seu estudo. Bom, pessoal, hoje nossa aula é de biologia, tá? O que vai falar na aula de biologia hoje? A gente vai falar um pouco sobre genética, vamos falar um pouco sobre as leis de Mendel, sobre os tipos sanguíneos e tudo mais. E um pouco sobre a biotecnologia, né? Que é o papel da genética, né, na evolução da biologia, na ciência, né? No melhoramento de plantas e animais mais produtivos e assim por diante, tá? No avanço da medicina e tudo mais. Bom, o que é genética? Genética é uma parte da biologia que estuda justamente a hereditariedade. O que seria hereditariedade? Hereditariedade, pessoal, é aquilo que você traz de herança, tá? Não é herança assim que tipo fazendas, coleção de carros. Não, é herança genética mesmo, que você traz na sua formação, né? No seu corpo humano. É aquelas características que você herdou do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu bisavô. Às vezes você pega uma foto muito antiga lá do seu bisavô e você fala, nossa, ele é parecido comigo. Realmente, ele é parecido por quê? Porque vocês têm uma genética semelhante. As características genéticas dele passaram para os seus avós, passaram para os seus pais e passam para você, tá? Certamente passarão para os seus filhos e assim por diante. E assim que você continua a linhagem, né? A gente fala a linhagem dentro da genética justamente dessa maneira. Você tem características que são transmitidas através de gerações, tá? Isso não acontece só no homem, não. Acontece nos animais, nas plantas e tudo que é ser vivo, que tem uma coisinha chamada DNA, né, que carrega esse material genético, carrega essa informação genética, ele vai passando de geração em geração. Algumas características são mais fortes, entre aspas, do que as outras, ou seja, elas se manifestam com maior frequência. Essas são as chamadas as características dominantes, tá? Aquela característica que não aparece tanto é chamada característica recessiva. Por exemplo, na espécie humana, o gene dominante para olho, para cor do olho é o olho da cor escura, tá? O fenótipo escuro. E para o recessivo, ou seja, aquele que aparece com menos frequência, é o claro. Então, vamos supor, você tem um casal que tem olho claro e olho escuro, né? Quando eles têm o filho, a maior possibilidade de você ter olho escuro, a possibilidade de ter olho escuro é muito maior do que o olho claro. Por quê? Porque o olho escuro é chamado dominante, é uma característica dominante, enquanto que o olho claro é chamado recessivo, tá? Mas às vezes pode acontecer de, por exemplo, os avós terem olho claro, os filhos, né? Um dos avós tem olho claro, aí você tem filhos com olhos escuros e os netos podem ter com olhos claros. Por quê? Porque essa característica do avô ficou dormente no pai ou na mãe, mas se manifestou na outra geração, tá? Então quem descobriu isso aí foi um cara chamado Mendel. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, vai ter um esqueminho gráfico ali na luz, na tela, vai ser bem legal. Bom, vamos pegar agora aí uns termos da genética, pessoal. O primeiro deles é o fenótipo. O que é o fenótipo? É um conjunto de características morfológicas, ou seja, características externas, de formato, né, visuais, e fisiológicas também, e comportamentais de um indivíduo que são visíveis de maneira externa, ou seja, aquilo que você aparenta. Por exemplo, olho claro, olho escuro, cabelo liso, cabelo ondulado, né? Alto, baixo, tudo isso aí são o fenótipo, ou seja, as características que a genética se manifesta fisicamente. Então, as características que se manifestam fisicamente. O genótipo é aquela característica que está dentro do seu DNA, que está guardado nas suas células. São o conjunto de informações que está guardado da sua célula, tá? Onde ficam guardadas essas informações? Numa estrutura chamada DNA, tá? O DNA ele é o código genético de todo ser vivo. Não podem existir DNAs iguais, tá? Cada ser vivo tem o seu próprio DNA, tá? Não tem essa de que, pô, mas tenho um irmão gêmeo, somos iguais por fora, mas por dentro não. Por dentro vocês têm o DNA um pouquinho diferente um do outro, tá? A manifestação externa não é exatamente, né, significa que vocês têm o mesmo código genético, tá bom? Se fosse assim, né,
às vezes você tem uma ninhada lá de uns animaizinhos e tal, de cachorro, por exemplo, eles saem praticamente iguais. Então, eles têm o mesmo DNA? Não, cada cachorrinho tem o seu DNA. Né? Mas você tem uma relação de parentesco de irmão ou de pai e mãe, você tem uma proximidade de semelhança entre os DNAs, tá? Por exemplo, se você faz um teste de DNA para a paternidade e a semelhança entre o suposto pai e o filho der mais do que 80%, né? Aí você é considerado, né? Existe esse vínculo de paternidade. Não sei quantos por cento, 65% mais ou menos, é considerado irmão e assim por diante, tá? Você tem toda essa questão de semelhanças por causa do DNA. Bom, e aí o DNA, cada ser vivo tem o seu, tá joia? Não tem como ter DNA igual o número de CPF, tá? Cada um tem o seu. A partir do momento que o cidadão morre, o DNA dele deixa de existir. Não é cancelado, mas ele não se reproduz mais, porque às vezes se acha, né, pessoal da medicina forense, eles acabam pegando lá a exumação de cadáveres e tal, ou encontram, pessoal da paleontologia encontra lá um fóssil, aí pelo DNA do fóssil eles descobrem algumas características do animal e tudo mais, tá joia? Mas ele não se duplica mais, ele só fica registrado lá como se fosse uma cópia impressa de um determinado documento. Não está mais ativo. Bom, outras características interessantes da genética, pessoal. Hereditariedade, conjunto de processos biológicos, né, em que os seres vivos transmitem essas informações através da reprodução. Ou seja, é aquelas características que você recebe da geração anterior, né, dos pais que os receberam dos avós, dos bisavós e assim por diante, tá? A gente viu já uma vez numa outra aula de biologia sobre a divisão celular, né? O DNA ele é formado pelos 46 cromossomos da espécie humana, no caso, né? Sendo que 23 vem do pai, 23 vem da mãe, tá? E aí na célula haploide, né? A célula reprodutora, ela só tem metade dos cromossomos e quando une, forma um novo indivíduo. Por isso que tem bastante recombinação genética, tá? Bom, outro conceito é o genoma, tá? O genoma é todo o conjunto de cromossomos presentes nas células reprodutivas do indivíduo. É mais ou menos isso que eu falei agora. Então, o que é o genoma? Genoma são as características, né, que aquele indivíduo tem, que ele vai passar para frente, né, quando ele tiver os descendentes dele, tá? Estrutura, tipo sanguíneo, cor dos olhos, todas essas coisas assim, fica gravado no seu genoma, na sua célula, no seu DNA, tá? Nas suas células reprodutoras, tá? Muito bem. E aqui a gente tem a estrutura do DNA. Vocês percebam que ele parece uma escada, né? Uma escada espiralada, assim, um espiral, né? Tá? Cada cadeia dessa, né, a gente chama de dupla hélice, né? Cada corrimão desse é unido por umas estruturas chamadas bases nitrogenadas, tá? Você tem as principais, são 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina. E elas têm uma relação direta, tá? Por exemplo, a adenina só pode se ligar com a timina e a citosina só pode se ligar com a guanina. Se não tiver essa conexão, não liga, tá? Então, às vezes quando você tem um encontro do óvulo com o espermatozoide, você tem dois genomas diferentes, né? Dois materiais diferentes, só meio DNA daí no caso, né? Aí na hora que encontra para formar um novo DNA, tem que ter essa conexão certa. A base timina tem que se associar com a adenina e a citosina tem que se associar à guanina, senão você não. Mas geralmente dá certo, por quê? Porque todos, né, todo DNA tem essa recombinação, tá? É possível fazer essa recombinação. Bom, e o RNA? O RNA ele tem uma estrutura muito semelhante do DNA, porém ele é constituído de uma única hélice, tá? É só um dos corrimões, tá? Um dos corrimãos. Tem um só corrimão, tá? Daí ele tem as bases púricas, as bases pirídicas, né? A adenina, guanina, uracila e citosina, tá? São as bases que fazem parte do RNA, tá? E o RNA, ele é produzido pelo DNA para servir como se fosse um tipo de molde para forjar outro DNA quando a célula se divide, tá?
Então, o que acontece? O DNA ele forma um molde dentro dele mesmo, né? Como se fosse um negativo dele. E aí, quando está pronto, ele se abre, solta esse DNA e fecha de novo. Aí, para depois, esse DNA dar origem ao novo RNA, quando esse RNA dá origem ao novo DNA, quando fizer o processo da divisão celular, tá? Importante que vocês saberem que existem 3 tipos de RNA. O ribossômico, que é o maior de todos, e ele está ligado aos ribossomos da célula, tá? E provém dos nucléolos, que é umas estruturinhas lá perto da região nuclear da célula. O RNA mensageiro, que ele é formado dentro do núcleo, tá? Ele se prende aos ribossomos, ele que é o transmissor de informações do DNA, na hora de você produzir um DNA novo, né, uma síntese proteica, tá? Ele é um pouquinho menor, um pouquinho menos pesado do que o ribossômico, que é o DNA mais pesadão de todos. E também você tem o DNA transportador ou DNA solúvel, tá? Muito bem. E aí as proteínas que fazem parte do DNA são formadas de aminoácidos, tá? Isso isso aqui é um pouco mais específico, né? Mas o aminoácido nada mais é do que uma substância composta de um grupo carboxila e um grupo amino, né? Mais um radical, que é dentro da química orgânica, né? Forma toda a estrutura do RNA. Bom, só para a gente terminar a questão do DNA e do RNA. Pessoal, falei para vocês uma vez, o DNA ele é uma estrutura única para cada ser vivo. Cada um tem o seu, ele é como se fosse um CPF, não tem como você ter duas pessoas no mundo com o mesmo DNA. A menos que fosse um caso extraordinário de clonagem, tá? Mas até onde eu sei, não é permitido ainda, né? E não é nem possível até onde a gente sabe fazer isso aí, né? Fizeram lá umas experiências com a ovelha Dolly e tal, teve uma clonagem, mas ainda está muito longe, né, de talvez chegar aí num resultado mais prático, né, mais concreto, tá? Mas nada impede de você clonar plantas em casa. Quando você faz uma muda, você está clonando. Por quê? Porque você está tirando aquela planta, né, um pedaço daquela planta, botando ela na terra e aí ela está criando raiz ali e tal, fazendo uma mudinha. Ela está sendo uma planta com o mesmo DNA da outra, né? Na verdade é a mesma planta, né? Ela só rebrotou numa outra situação, mas é como se fosse a mesma planta, você cortasse ela e ela se duplicasse, tá? É o único caso raro, assim, tipo que a gente pode falar que tem o mesmo DNA, porque foi de uma planta que, né, criou muda, né? Você clonou dela, você fez uma clonagem dela, você tirou uma muda. Mas em seres animais, assim, é muito complicado, muito difícil ainda essa parte da clonagem. Então, toda vez que você fala em DNA, você pensa que é uma coisa única. Cada ser vivo tem o seu, tá? Cada indivíduo tem o seu. Mesmo, volto a repetir, que você seja idêntico ao seu irmão gêmeo, vocês têm DNAs diferentes, tá? Bastante diferentes. DNA, linhas de impressão digital, tudo isso aí, cada um tem o seu próprio, é uma identidade própria, que nem, mais uma vez, o CPF de cada um, tá joia? Bom, e é isso aí, tá? Dentro do DNA está toda a informação genética, ela é transmitida de geração para geração, todas as características, ele passa tudo por uma recombinação, né? Quando se encontra o material genético do pai com o material genético da mãe, tem a fecundação, ou o embrião, né? O novo serzinho que está se formando lá, tem toda uma recombinação de características do pai e da mãe. E como que acontece essa recombinação, né? Justamente essa organização entre os genes, né? Os genes que fazem parte da célula reprodutora, né? do espermatozoide ou do óvulo. Vale a pena lembrar o seguinte, que tanto o espermatozoide quanto o óvulo, eles possuem só, no caso da espécie humana, né? Eles possuem só 23 cromossomos. Por quê? Porque eles vão ter que se encontrar e formar um novo DNA. Então, cada material genético, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, ele só tem, entre aspas, metade do DNA. Porque ele vai ter que encontrar com outra metade para formar um indivíduo novo. E como que essas características vão passando de um para outro, de geração para geração? É através desse tipo de recombinação. O primeiro cara que estudou isso aí para valer mesmo foi um monge chamado Gregor Mendel, tá? E o experimento do Mendel começou a fazer com ervilhas.
Por quê? Porque a ervilha o ciclo era rapidinho, dava para você, né, reproduzir rapidinho e tal, dava resultado rápido e era fácil de observar. Então você tinha ervilhas verdes e ervilhas amarelas, tá? As amarelas eram as que tinham mais porcentagem e as verdes as que tinham menos porcentagem, apareciam menos. E aí o que que ele fez? Eu vou cruzar uma amarela com uma verde para saber por que que tem mais verde e por que tem menos amarela, né? Então, o que tem mais amarela tem menos verde. Então ele cruzou a amarela com a verde. O que que aconteceu? No primeiro cruzamento que ele fez, colocou as duas plantinhas lá, né? A abelhinha foi lá, levou o pólen, aquela coisa e tal. Depois do primeiro cruzamento, nasceu tudo amarelo. E as verdes? Não nasceram. Nesse primeiro cruzamento. Mas por que que não nasceram? Pelo seguinte, as verdes, elas têm o que eu falei para vocês no comecinho da aula, a tal da característica recessiva, né? É o recessivo, ou seja, ele aparece com menos frequência, né? O que que é um recesso? O que que é uma coisa recessiva? Uma coisa que vem mais devagar, com mais, né, com menos frequência, com menos ocorrência. Enquanto que o amarelo é o dominante. Então você cruzou o amarelo com o verde, prevaleceu as características do amarelo. Beleza. Mas nada impede de que o amarelo tenha essa nova planta que nasceu, esse novo ser que tenha nascido, tenha características do verde. Por quê? Porque essas características normalmente elas aparecem em pares, tá? Não falei para vocês que o DNA é uma hélice de duas, fosse dois corrimões ligados por os degraus, uma escada ligada por dois degraus, por vários degraus. Então, cada lado da escada onde tem cada degrau é um par de gene. Para ele se manifestar, você pode ter ou dois dominantes, ou dominante recessivo, ou dois recessivos. Se você tiver dois dominantes e dominante recessivo, a característica vai se manifestar de maneira dominante. Se você tiver um par que é com recessivo, aí a característica vai ser o quê? Recessiva. Então é muito comum, por exemplo, a planta amarela, ela pode ter um par lá que é amarelo e verde. E só manifesta o quê? Amarelo. Entendeu? Tá? Por quê? Porque o dominante se manifesta. Aí o que que o Mendel fez? Beleza, de algum lugar tem que sair essas recessivas, né? Nossa, se eu cruzar recessivo com recessivo, só vai nascer recessivo. Mas se eu cruzar recessivo com amarelo, por que tem hora que nasce recessivo com dominante? Por que tem hora que nasce um recessivo entre dois dominantes? Justamente por isso, porque você tem essa polialelia, você tem essa polialelia, não, você tem essa heterozigose, você tem um, um par que pode ser dois dominantes, ou um dominante é o heterozigose, né? É um dominante e um recessivo, e dois recessivos. Bom, o que que o Mendel fez então? Ele pegou daquelas plantas que nasceram amarela, né, que nasce bastante, né? Aí ele cruzou as duas amarelas que nasceram da primeira geração. Então teve a geração parental, dominante e recessivo, nasceu só dominante, aí ele cruzou duas dominantes. O que que ele teve? Aí apareceu 75% dominante e só 25% recessivo. Então o que que aconteceu? O que que ele deduziu? Que apesar de serem duas plantas dominantes, elas têm no DNA delas a característica recessiva. E se você combinar duas dominantes, né, que tem essa diferença, apesar de não ser os dois genes dominantes, você tem um gene dominante e um recessivo, pode acontecer de combinar dois dominantes e por uma combinação sair dois recessivos e aí forma um par recessivo, tá? Mas a ocorrência é muito menor, a possibilidade de acontecer é bem menor. No caso dessa primeira experiência do Mendel, esse recessivo se manifestou só 25%, enquanto os dominantes são o quê? 75%, tá? E mesmo entre os dominantes, o que mais ocorre, a maior ocorrência é dos heterozigotos, que tem tanto um gene dominante quanto um recessivo, um dominante e um recessivo. Olha lá na nossa tela ali, ó, na última linha, né? Tem o V grande, V maior, V maior, V maior, né? Depois você tem duas bolinhas amarelas com V maior, V menor, e por último a bolinha verde com dois Vs menor, que é o recessivo. Bom,
Depois disso aí, pessoal, o Mendel, ele propôs que tivesse outro tipo de cruzamento, né? Na verdade, ele propôs uma segunda lei, a lei da recombinação. Aí sim que a coisa fica mais complicada, porque se você tem lá dois pares de genes, na hora que você separa o DNA para formar o gameta, para formar a célula reprodutora, aí você vai ter várias combinações, né? Desses pares. Então a chance de você recombinar e sair muito mais características muito mais diferentes é muito maior. Mas sempre vai haver a tendência de que a maior ocorrência vão ser de características dominantes. Mas pode ter, por exemplo, né? Vamos falar na espécie humana. O cara nascer com cabelo escuro, que é dominante, e olho verde, que é recessivo. Ou pode nascer com cabelo claro, que é recessivo, e olho escuro, que é dominante. Então, pode ser duas características que podem ser recombinadas de maneira independente, tá? Para nascer um indivíduo que fosse cabelo claro e olho claro, ele teria que ser totalmente recessivo, tá? A ocorrência é muito pequena, mas é possível que aconteça, tá? Se você tiver um dos pais que tenha essas duas características, né, ou cabelo claro ou olho claro, né, ou característica para esses genes, aí a chance de ocorrer é pequena, mas é real, beleza? Bom, outro estudo também nesse sentido foi a questão do sangue, né? No começo do século XX, o Karl Landsteiner, ele é um cientista austríaco, ele propôs a tipagem do sangue, né? Em três categorias, A, B e O, né? Não, três tipos, né? E aí também depois surgiu com outro grupo que é o AB, tá? E, bom, o sangue é um tecido conjuntivo, né? A gente sabe que ele é formado de duas partes, uma parte sólida e uma parte líquida. A parte sólida, parte líquida é o plasma, né? E a sólida seriam as hemácias, leucócitos e plaquetas, tá? E aí o que acontece? Nas hemácias podem estar presentes duas proteínas chamadas aglutinogênicos, o A e o B, que são responsáveis pela determinação do fenótipo sanguíneo, são responsáveis pelo tipo de sangue, né? Pela tipagem sanguínea. E o plasma pode conter outras duas proteínas aglutininas, a anti-A e a anti-B. Tá? O contato entre essas duas, o aglutinina e o aglutinogênio, do mesmo nome, num indivíduo, causa uma reação chamada antígeno versus anticorpo, que é chamada de aglutinação. Tá? Quando não tem essa aglutinação, o sangue não forma, ele não é compatível. Tá? Então, você tem lá no esquema de transfusão sanguínea a seguinte relação. Quem tem sangue A só pode doar para quem é A ou para quem é AB. Porque o AB tem tanto o antígeno para o A quanto, né, para o B. E ele pode receber do A e do O só. Ele não pode receber do B. Se ele receber do B, ele não é compatível. Tá? O B é a mesma coisa. Ele só pode doar para o B e para o AB. Tá? E também só pode receber do B e do O. O O que é o chamado doador universal, ele pode doar para todo mundo. Tá? O AB, ele pode doar para todo mundo, né? E para todo mundo não, ele só pode doar para o AB e ele pode receber de todos os tipos, porque ele tem recepção para A, para B e para o O, tá? Né? Tanto o AB mais e o AB negativo. E o AB negativo só pode receber do AB e AB negativo e do O negativo também. E o O, que é o chamado doador universal, ele pode doar tanto para o AB, para o AB e para o O. Mas só pode receber dele mesmo, tá? E o O negativo pode doar para todo mundo e só pode receber dele mesmo, tá? Então essa é a questão da herança sanguínea. Porque se você não tiver essa compatibilidade, o sangue não forma. Tá? Bom, e um outro fator de tipagem sanguínea também foi o RH, né? O Rhesus. Tá? Foi descoberto também pelo Landsteiner e com a ajuda de um outro cientista, o Weiner, né? Em 1937. Tá?
Ele é determinado por um par de alelos R maior, R maiúsculo e R minúsculo, né? O dominante e o recessivo, tá? Como que funcionou isso aí? Eles injetaram o sangue de uma espécie de macaco, um macaco chamado Rhesus, no coelho. E o coelho produziu anticorpos, né? O anti-RH, o anticorpo para o sangue do macaco, tá? Então, ó, ficou o soro com os anticorpos ali, tá? E deu uma reação positiva, ou seja, ele aglutinou, ele não aglutinou, né? Então ele teve o quê? Um tipo de incompatibilidade. Então, se você receber um sangue com RH, é, por exemplo, você recebe um sangue, você, você recebe um sangue com RH positivo, tá? E você tem um RH negativo, você vai produzir os anticorpos anti-RH, tá? E você vai ficar sensibilizado a isso. Se você receber de novo o RH positivo, vai criar uma reação tipo de incompatibilidade, como se ele tivesse criado um anticorpo, né? Como se fosse uma vacina contra esse outro tipo de sangue. Aí não vai aceitar, vai dar problema na sua transfusão sanguínea, tá? Essa transfusão não vai dar certo, beleza? Bom, então é isso aí. Essas foram algumas umas características importantes, né, dessa questão da genética, né? Vamos passar agora um pouco sobre o papel da genética na biotecnologia, pessoal, que isso é muito importante, é um assunto super atual, tá? Onde que a genética entra na chamada biotecnologia? Bom, primeiro, na produção de alimentos, tá? Através do estudo da genética, você consegue desenvolver plantas mais produtivas, né? Frutos mais produtivos, e você consegue melhorar a adaptação dos vegetais ao ambiente e a produção, quantidade de produção, né? Dessas plantas, além do que criar resistência a pragas e doenças, tá? A mesma coisa a gente faz na pecuária, né? Você pega lá, por exemplo, um gado zebuíno, que por exemplo o Nelore, que é um gado que aguenta o calor do Brasil, aguenta aí as umidades do Brasil, mas ele tem a carne dura, né? Tem pouca carne. Aí você pega o Nelore, você cruza ele com uma raça europeia, que não aguenta o nosso calor, mas ele tem muito melhor de carne e tal. Aí você pode ter as variedades, né? Tipo Brangos e tal, variedades assim que tem o quê? Tanto, são resistentes ao nosso clima, mas produzem carne de qualidade, né? Carne marmorizada e tudo mais. Ou de acordo com o clima e de acordo com o lugar, você vai ter o seu rebanho. Então isso aí são a parte desses cruzamentos, né? São um tipo de biotecnologia, né? Que envolve a questão da genética. Ah, tem uma raça lá na minha fazenda lá que ela é tantos por cento Angus e tantos por cento Nelore, né? Porque ele é para aguentar mais o calor e produzir carne marmorizada e assim por diante, tá? Então hoje tem todo um estudo em torno disso daí, tá? Além do que, a engenharia genética também, né? A biotecnologia, ela está muito envolvida na questão da medicina, né? De você criar formas de prevenção de doenças e outros tratamentos, tá? Tratamentos menos agressivos e tratamentos mais preventivos. Bom, recentemente, né? Recentemente não, mas nos últimos 20 anos, aí a gente vem acompanhando a polêmica do transgênico, tá? O que é o transgênico? O transgênico, pessoal, é quando você usa da biotecnologia para colocar um gene, uma característica genética no DNA de uma determinada planta, tá? Para você mudar esse DNA geneticamente para ela ganhar uma característica favorável. No caso, por exemplo, a resistência à praga ou imunidade a um determinado tipo de doença, tal. E aí o que acontece? A planta tem uma modificação genética, ela ganha essa característica nova e aí você pode evitar de usar tanto veneno, tanto agrotóxico numa determinada plantação, tá? É bom ou é ruim? Ainda não sabemos, existem estudos e estudos, tá? Mas a verdade é que o intuito inicial disso aí era justamente isso daí, era você diminuir o custo de produção na lavoura, melhorar sua produtividade e evitar tanto o uso de agroquímicos, né? Por exemplo, quando começaram com a soja transgênica, usava-se muito herbicida, muito veneno, e isso aí tinha um efeito danoso no ambiente, porque ficava no solo, tal, demorava para degradar, então você não podia pôr outra cultura em cima, tal, que depois ela sofreu efeito, tal, além de outros danos ao meio ambiente. Porém, se você não usar isso de maneira racional, você também acaba poluindo de outra forma, né? Por exemplo, o produto que eles
que podia usar agora nessa soja transgênica, o pessoal está usando ele sem medida e ele agora que está sendo o grande vilão, o grande resíduo que fica na lavoura. Então, a biotecnologia ela tem um papel importante, mas ela tem que ser usada de uma maneira racional, tá? Essas sementes geneticamente modificadas, né, elas são identificadas por esse símbolo aí, ó, é um triângulo, tá? Amarelo com um T dentro, esse T é de transgênico, tá? Você pode pegar qualquer produto do supermercado aí, esses ração canina, alguns chips assim, alguns desses salgadinhos, pode ser que apareça esse símbolo do transgênico, porque às vezes é feito com soja transgênica, com milho transgênico e tal. Né, tá? Os chamados organismos geneticamente modificados. Ah, eu não quero comer transgênico. Então você procura lá na embalagem. Se tiver esse símbolo, você não come. Ah, eu não ligo, não. Para mim, o que mata não engorda. Tudo bem. Vai lá, tem símbolo, tudo bem. Você tá ciente que tem, tá? Mas é para vocês saberem o que significa isso, tá? É o seu organismo geneticamente modificado, tá? No caso, o milho e a soja e a própria cana-de-açúcar, que é a maior ocorrência de transgenia na agricultura, foram modificações que eles fizeram justamente por isso. Da soja é para minimizar o uso, a primeira variedade dela foi para minimizar o uso de herbicida, né? Você tem um custo de produção mais barato e usar menos herbicidas agressivos. Do milho foi para combater a incidência de um tipo de lagarta que acabava com o milho. Então você colocou o gene de um tipo de um gene que, né, o milho cria uma defesa contra a lagarta. Então ela vai lá, come as primeiras folhas, ela não se sente bem e morre. Tá? Mas não vai matar a gente, não vai matar a lagarta porque é um negócio que atrapalha o metabolismo da lagarta, beleza? Então é isso aí, pessoal. Bom, e essa foi então a nossa aula de genética, um pouco de biotecnologia, é bastante coisa, né? A gente fica até meio com a garganta seca no final, mas valeu a pena, tá joia? Muito obrigado aí pela presença e interação de todos. Continuem antenados aí nos nossos canais, beleza? Ah, professor, mas eu não sei acessar o portal do aluno. Vai lá, fala com o cara da Secretaria da sua unidade. Eles vão passar uma instrução para você. Tem uma galera super treinada para isso. O pessoal está super preparado, tá? E não deixe também de continuar aí no nosso canal, aqui nas aulas lives, tá? No canal do WhatsApp. E, lógico, né? Quem puder, tiver a oportunidade, seja bem-vindo aí às aulas presenciais. Beleza? Muito obrigado mais uma vez e uma boa semana para todos. Até o nosso próximo encontro.